Isso ocorreu há anos, quando eu estava no ensino médio e fazia parte da equipe de percussão de inverno da nossa escola. Após um dos nossos ensaios, alguns de nós ficamos por um tempo e discutimos coisas assustadoras. Um dos meus amigos, a quem chamarei de B, nos contou sobre um bairro abandonado não muito distante de nós. Todos concordamos em visitá-lo depois de uma de nossas competições. Éramos 5 ao todo, eu, B e nossos outros amigos J, G e M. B dirigia seu carro com G, enquanto eu estava no banco de trás do carro de J, com ele no banco do passageiro. Seguimos B pela mata próxima e depois pelas ruas do bairro abandonado. Era uma visão arrepiante. As casas estavam em ruínas e os postes de luz não funcionavam. A única maneira de enxergar adequadamente era graças às nossas lanternas e aos faróis dos carros. Chegamos a um parque abandonado e estacionamos. B, G e M se recusaram a sair dos carros, mas J e eu decidimos explorar. Ambos saímos do veículo e o local estava silencioso de maneira perturbadora. J e eu sacamos nossos canivetes de bolso, nossas únicas armas. O parque estava tão deteriorado quanto o resto do bairro. Avançamos em sua direção. Havia um conjunto de playground com um escorregador e um conjunto de balanços bastante precários. Além do parque, estavam os bosques. Ouvimos ruídos vindos daquela direção e decidimos sair de lá imediatamente. Corremos de volta para o carro e seguimos B novamente. Ligamos para B e colocamos no viva-voz para conversarmos, e B fez o mesmo. O bairro inteiro estava assustador e não nos sentimos confortáveis em sair dos carros, e estou feliz por termos ficado. Após algum tempo, B, pelo telefone, disse: "O que está acontecendo?" Paramos e olhei por cima dos assentos. Um homem havia se aproximado do carro de B. Não consegui distinguir sua aparência, mas estávamos ouvindo uma conversa pelo telefone. O homem dizia que seu carro estava preso na lama devido à chuva do dia anterior. Conseguíamos avistar as lanternas traseiras do carro um pouco distantes. Até mesmo conseguíamos ouvir uma mulher gargalhando ao longe. A história do homem parecia genuína. O problema era que não choveu na área ontem, nem esta semana, para falar a verdade. B tentava conversar com o homem quando, por acaso, olhei para a casa à nossa direita. Vi várias pessoas saindo sorrateiramente de lá. Exclamei: "Rápido, vamos embora." Era tudo o que precisávamos ouvir. Aceleramos para sair dali. Olhei para trás e vi cerca de 20 pessoas correndo em nossa direção, saindo das casas. O carro que supostamente estava preso na lama também acelerou para nos perseguir. Voamos pelo bairro e eventualmente conseguimos sair. O carro que nos perseguia parou antes de sair do bairro. Recuperamos o fôlego em um restaurante e discutimos sobre o ocorrido. Juramos nunca mais retornar àquele bairro e ligamos para a polícia. Nunca soubemos o que aconteceu, e espero que aquelas pessoas nunca tenham tirado vidas. Sempre acreditei em uma força superior e entendo que para alguns isso é um assunto sensível, mas, independentemente do que alguém acredite, acho que se você acredita no bem, realmente tem que acreditar no mal também. Você não pode ter um sem o outro. Com isso em mente, gostaria de contar sobre 2 encontros que me fizeram acreditar em espíritos malignos. Costumava ter esse amigo, vamos chamá-lo de Mo para preservar a privacidade. Mo e eu crescemos juntos e fomos tão próximos quanto irmãos por muitos anos. Conforme ficamos mais velhos, seguimos caminhos diferentes, mas isso é outra história. De qualquer forma, ele e eu costumávamos fazer tudo juntos e ele até morou comigo algumas vezes. Mo teve uma infância difícil, então meu pai sentiu a necessidade de ajudá-lo, e eu fiquei feliz porque não estava mais sozinho. Eu era filho único de um mecânico militar e uma garçonete, então passava muito tempo em casa sozinho. Tínhamos um amigo em comum que era pastor de jovens, com quem estudamos na escola.
Ele era jovem para esse título, mas era muito carismático e gostávamos da igreja onde ele pregava. Então, Mo e eu decidimos começar a frequentar lá. Um verão, estávamos tendo um avivamento com um pregador que fazia sermões sobre algo que ele chamava de guerra espiritual. Mo e eu estávamos um pouco céticos, pois nunca tínhamos pensado muito sobre demônios ou espíritos malignos. Saímos da igreja uma noite e estávamos voltando para casa, que ficava a cerca de 45 minutos de carro pelas matas e fazendas do sul da Geórgia. Em certo momento, notei que Mo ficou muito quieto. Isso não era típico dele, ele apenas continuava olhando pela janela para a mata pela qual estávamos passando. Ei, o que está acontecendo, cara? Finalmente perguntei. Nenhuma resposta. Ei, você está bem? Perguntei novamente, com um tom um pouco mais sério para chamar sua atenção. Ainda nada. Então, toquei em seu ombro. Ele não se moveu e não falou. Isso continuou por cerca de 15 minutos. Finalmente, do nada, ele perguntou: Você consegue ver? Ver o quê? Perguntei. Ele então apontou pela janela. Eu não tinha prestado atenção antes, mas agora estava claro demais. O que estávamos vendo desafiava toda a lógica. Havia definitivamente algo correndo na mata ao lado de nós. Estava acompanhando o ritmo do nosso carro, que estava indo a pelo menos 60 milhas por hora. A coisa, seja lá o que fosse, estava apenas dentro da linha das árvores, correndo direto pelas árvores, atravessando pontes e às vezes, atravessando nada além de ar fino. Aquela coisa tinha a forma de um humano, mas sua cabeça era em forma de triângulo invertido. Era mais negro do que a noite ao redor, com laranja e amarelo correndo pelo corpo, quase como veias. Tinha cabelos pretos longos, olhos amarelos brilhantes e chifres que se curvavam em direção aos olhos, mas a pior parte eram os dentes afiados como navalha, jagados e pareciam estar cobertos de sangue. Nunca tinha visto nada igual, nem antes nem depois, e espero nunca ver de novo. Pisei fundo no acelerador do meu Chrysler New Yorker dos anos 80, alcançando 80, tentando simplesmente fugir dessa coisa, mas de repente ela sumiu. Antes que eu pudesse respirar aliviado, algo bateu no topo do carro, não com força, como algo grande, mas mais como uma bolota ou algo assim que simplesmente caiu. Logo depois, vi uma mão negra com garras deslizando pelo topo do meu para-brisa, onde estava meu retrovisor. Instantaneamente, pisei no freio e aquela mão desapareceu, mas não vimos nada cair do carro. Até esse ponto, Mo tinha ficado em silêncio. De repente, ele simplesmente gritou: "E tire-nos daqui!" Saímos o mais rápido que pudemos. Não vimos mais nada no caminho para casa e não paramos novamente até chegarmos à minha casa. Ficamos em silêncio o tempo todo. Só depois de nos prepararmos para dormir é que Mo finalmente quis falar sobre o que vimos. Discutimos por horas, perguntando se o culto na igreja tinha algo a ver com o que vimos. Tentamos falar com algumas pessoas sobre isso, mas elas foram muito céticas, então paramos de tocar no assunto. Não queríamos ser chamados de mentirosos ou ser ridicularizados, mas sabíamos o que tínhamos visto e definitivamente não era natural. Avançamos alguns anos e eu tinha me mudado para o norte da Geórgia. Minha mãe e meu pai se separaram e eu fui morar com meu pai. Eventualmente, Mo estava procurando por uma mudança e pediu para ficar conosco por um tempo. Eu fiquei mais do que feliz em tê-lo por perto novamente. Eu tinha começado a namorar uma garota cujo tio era pastor de uma pequena igreja, e eu dava aulas na escola dominical lá. Mo queria experimentar a igreja que eu frequentava, e ele se encaixou perfeitamente com todos nós. Mais uma vez, tudo parecia estar certo com o mundo, ou pelo menos eu pensava. Depois que Mo se mudou, as coisas em minha casa ficaram um pouco estranhas. Ouvíamos passos na sala de estar, do lado de fora da porta do meu quarto, e víamos flashes de luz, como uma sombra passando por uma lâmpada no chão. Verificávamos, mas ninguém estava lá. Apenas consideramos que era por estarmos em uma casa antiga com assoalhos de madeira rangentes. Após o culto em um domingo à noite,
Voltamos para casa para descansar e nos prepararmos para o trabalho do dia seguinte. Eu estava arrumando meu uniforme quando Mo entrou no meu quarto com uma expressão estranha no rosto. Ele quase parecia estar com dor. Chame o pastor agora, sinto que vou morrer, isso não pode esperar, ele disse. Fiquei surpreso. Ele parecia bem até 5 minutos antes, mas agora não parecia a mesma pessoa. Seus olhos estavam escuros, seu rosto parecia quase afundado como um cadáver e sua pele parecia quase amarela. Perguntei se ele precisava ir ao hospital ou algo assim, mas ele gritou de volta, e não é médico, ele não me deixa em paz. Quem? Perguntei. Ele olhou para mim com um rosnado baixo e uma voz que não era dele, e disse, você sabe quem? Chamei o pastor, que me disse para encontrá-lo na igreja imediatamente. Voamos de volta para a igreja, chegando quase ao mesmo tempo que o pastor. Entrem rápido, disse o pastor enquanto ajudávamos meu amigo quase inconsciente a entrar no prédio. O colocamos em um banco e começamos a orar por ele. O pastor orou pela libertação desse espírito e Mo começou a ficar nauseado, até vomitou algumas vezes. De repente, senti o que só pode ser descrito como um vento de força de furacão passando por mim em direção à porta da frente. Então, Mo pareceu recuperar o controle de si mesmo, sua cor e olhos voltaram ao normal. O pastor disse que havia sentido o espírito antes, mas não estava claro de onde vinha, que havia sentido algo interferindo com ele, tentando desencorajá-lo durante os cultos naquele dia. Enquanto discutíamos isso e caminhávamos para fora, vimos carros de polícia do outro lado da rua. Quando os policiais nos viram do lado de fora, eles vieram até nós e perguntaram se tínhamos visto alguém perto do prédio, pois aparentemente um alarme havia disparado e eles foram enviados para investigar. Apenas nos olhamos chocados. Será que esse espírito poderia ter feito isso ao fugir da igreja? Tudo voltou ao normal depois disso. Mo encontrou um emprego e conseguiu seu próprio lugar, e eu me mudei depois que meu pai faleceu e comecei a construir uma nova vida. Frequentemente penso nas noites com Mo e me pergunto como ele está hoje. Espero que nada parecido tenha voltado a persegui-lo. Ainda tenho interesse no paranormal e estou definitivamente consciente de que há algumas coisas que habitam este mundo que não desejam o melhor para você. Estes incidentes ocorreram com uma diferença de 7 anos entre eles. Minha primeira experiência aconteceu quando eu tinha 11 anos, no ano de 2013. Pedi a permissão do meu pai para passar um tempo na casa do meu amigo John. Ele concordou, contanto que eu retornasse até às 21 horas, e levasse Hoop e Clark comigo. Hoop era meu Rottweiler de 4 anos, e Clark era meu Poodle padrão de 1 ano. Outro cão que eu possuía, Case, um Bulldog de 6 anos, permaneceu em casa para fazer companhia ao meu pai. Mais tarde naquela noite, quando estava quase chegando às 21 horas, comecei a caminhar de volta para casa. Na época, eu morava no campo e havia muitos animais selvagens por perto. Enquanto os cães e eu estávamos caminhando, comecei a ouvir ruídos, mas pensei que fosse apenas um guaxinim. Estávamos a cerca de 6 metros da entrada quando Hoop parou e começou a rosnar. Pensei que ele estivesse rosnando para outro animal, mas quando Clark começou a rosnar também, eu soube que era algo pior do que isso. Algo estava errado. Veja bem, Clark nunca realmente rosnava para nada. Eu estava me preparando para dizer algo quando uma grande criatura escura saiu de trás de uma árvore e saiu correndo. Fiquei ali parado, surpreso, atônito com o que vi. Lembro-me de pensar naquele momento que aquilo não podia ser real, certo? Eu e meus cachorros então corremos até chegarmos em casa, na porta da frente. Arrombamos a porta e meu pai disse o que diabos? Antes de fechar a porta com força e pegar a arma. Meu pai olhou para mim e disse fique dentro de casa, tem algo lá fora. Avançando rapidamente para 2020, eu tinha 18 anos. Clark e Case já haviam partido.
Meu pai e eu estávamos voltando para a casa do lago uma noite com nossos cachorros, Zack, um Border Collie, Olak, um Doberman Pinscher, e Loki, uma mistura de Malamute com um lobo negro. Enquanto dirigíamos, tudo estava muito quieto. De repente, vi algo escuro atravessando a estrada. Rapidamente gritei ao pai: "Cuidado!" Ele pisou no freio e disse o outro. Olhei para ele e disse que precisávamos chegar em casa. Olhei para trás para os nossos cães, eles estavam rosnando e mostrando os dentes. Chegamos em casa rapidamente e dormimos na sala de estar. Atualmente, meu pai e eu evitamos caminhar ou dirigir à noite sempre que possível. Quando completei 20 anos, estava dirigindo de Nova York até minha casa na Flórida. Passei a noite na casa dos meus avós na Virgínia. Após deixar a Virgínia, encontrei uma rodovia interestadual movimentada, onde trafegava em estradas urbanas intermunicipais. Eu estava na faixa da esquerda com um caminhão na faixa da direita ao meu lado, quando uma tampa de balde de tinta de 5 galões começou a rolar verticalmente em direção ao meu carro. O caminhão à direita não me permitiu mudar de faixa, então minha única opção foi soltar alguns palavrões e colidir frontalmente com a tampa usando meu pequeno Toyota Yaris. Depois desse incidente, fiquei tenso com a viagem, embora não fosse a primeira vez que a realizava, já fiz 8 ou 9 vezes até aquele momento. Além disso, tinha minha pequena cadela, Lucy, comigo. Continuamos na estrada e, ao chegarmos à linha da Geórgia, parei para abastecer e deixei Lucy sair para fazer suas necessidades. Quando retomamos a estrada, cerca de 20 milhas depois, percebi que alguém nos seguia. Era uma van branca com uma barricada feita à mão que ia dos bancos dianteiros até a traseira da van. As janelas traseiras estavam pintadas de branco, impossibilitando a visão do que havia dentro. Um senhor dirigia o veículo, com uma expressão carrancuda permanente usando óculos de sol do tipo O Molestador ou dos anos 1970. Ele seguia tão de perto meu carro na estrada que, às vezes, nem conseguia ver seus faróis. Permaneceu próximo ao meu veículo o tempo todo. Tentei acelerar, indo a 100 milhas por hora na rodovia da Geórgia para tentar escapar, mas não importava o que eu fizesse, ele continuava ao meu lado, com o rosto carrancudo e sério. Por algum motivo, parecia ter a necessidade de ficar o mais próximo possível de mim. Lucy não era um cachorro intimidador, sendo uma mistura de labrador e sabujo anão de 30 libras, então acredito que sua presença não estava afetando muito esse indivíduo. Nunca me senti tão apavorado enquanto dirigia e procurei desesperadamente por policiais na estrada para pedir ajuda e contar minha história, mas não havia nenhum. Esse indivíduo permaneceu atrás de mim o tempo todo. Foi então que decidi que, como havia acabado de abastecer meu carro, simplesmente o ultrapassaria. Ele teria que parar para abastecer muito antes de mim. Foram 182 milhas de perseguição, durante as quais ele permaneceu tão próximo que eu mal conseguia ver seus faróis ou sua lateral. Desde a Geórgia até bem depois da linha da Flórida com a Geórgia, ele me seguiu por 182 milhas no total, e finalmente, estava ficando sem gasolina. Sou muito grato pelo meu pequeno carro e por um tanque de gasolina terem me levado 350 milhas. Não consigo imaginar o que teria acontecido se eu tivesse que parar para abastecer primeiro. Fico pensando no que ele estava tentando esconder, no que viu que o levou a me perseguir. Aí, 95 pode ser assustadora. Já fiz essa viagem muitas vezes e nunca, até agora, tive algo assim acontecendo comigo. Agora, sempre carrego minha Springfield Hellcat quando dirijo. A sensação de aperto que tive com aquele homem idoso e sua van improvisada seguindo-me por tanto tempo foi demais. Espero que ninguém mais tenha que lidar com esse sentimento de pavor na estrada. E se precisar, espero que você esteja armado, que seu cachorro seja mais intimidador e que seu carro possa ultrapassar o perseguidor.
Há uma ponte perto de Kansas City, em Missouri, que é conhecida como Ponte do Carrasco. Há cerca de um ano, alguns amigos e eu decidimos visitá-la em uma noite. Eu já havia passado por lá uma ou duas vezes durante o dia, e sempre sentia um arrepio na espinha, mas naquela noite, estávamos procurando locais para tirar fotos. Ao nos aproximarmos, passamos primeiro por baixo de uma ponte de trem, e durante esse momento, pensamos ter avistado alguém, mas quando olhamos ao redor, não havia ninguém à vista. Achamos que poderia ser apenas nossa imaginação, talvez estivéssemos procurando por algo especial, quem sabe por fantasmas ou algo do tipo. Cerca de 3 minutos depois, chegamos à Ponte do Carrasco e saímos do carro. Começamos a caminhar pela área. Enquanto passávamos por baixo da ponte, uma sensação de que alguém nos observava tomou conta de mim e dos meus amigos. Enquanto eles estavam ocupados tirando fotos, eu continuava com essa sensação persistente de que precisava olhar para cima. Então, o fiz, mas não notei nada fora do comum. Decidi ignorar essa sensação como apenas minha imaginação mais uma vez, até que, de repente, uma pedra foi arremessada em minha direção debaixo da ponte. Vale ressaltar que existem barras de metal sob a ponte, extremamente finas, de forma que seria impossível alguém se esconder ali em cima, e não havia nenhum carro passando sobre a ponte naquele momento. Após o primeiro arremesso de pedra, mais algumas começaram a voar em nossa direção, atingindo-me na perna e no braço. Olhei para meus amigos e percebi que eles também estavam sendo atingidos pelas pedras. Em meio ao pânico, corremos de volta para o carro e entramos apressadamente. Decidimos fazer uma manobra para evitar passar novamente por baixo da ponte, mas ao tentarmos, o carro simplesmente morreu e não quis mais ligar. Nesse ponto, estávamos todos apavorados e aterrorizados. Começamos a ouvir batidas na lataria do carro e vimos pedras sendo arremessadas contra ele, mas não conseguíamos identificar quem estava fazendo isso, pois não avistamos ninguém do lado de fora. Subitamente, o veículo começou a ser sacudido, como se alguém estivesse tentando derrubá-lo, e nós começamos a tremer também. Essa situação continuou por cerca de 10 minutos, até que finalmente conseguimos dar partida no carro e sair dali o mais rápido possível, certamente ultrapassando o limite de velocidade permitido. De volta à minha casa, permanecemos do lado de fora por algum tempo, ainda abalados demais para nos mover. Alguns dias depois, decidi pesquisar sobre a Ponte do Carrasco e descobri que ela era usada desde os anos 1800 como um local onde corpos eram despejados. Eu conhecia o nome da ponte, mas não conhecia sua história, e descobri que um homem havia sido enforcado ali, embora o motivo não tenha ficado claro. Aparentemente, a corda utilizada para a execução permaneceu pendurada por muito tempo, até que alguém, de forma tola, a cortou como lembrança e a levou consigo. Fico imaginando o quão assombrada essa corda poderia ser. Este foi um dos eventos mais bizarros que já aconteceu comigo, e apenas uma das muitas histórias que tenho para contar. Se você um dia estiver em Kansas City e alguém sugerir uma visita à Ponte do Carrasco, eu diria, no mínimo, para não fazer isso durante a noite. Quando meu pai tinha por volta de 17 anos e seu amigo estava observando através de uma luneta pela janela, eles direcionaram a luneta para uma velha árvore de carvalho e, de forma estranha, avistaram duas mulheres na árvore. Ele descreveu uma delas como uma mulher de aparência bruxesca, enquanto a outra parecia uma bela jovem, quase uma princesa. Surpreendentemente, a árvore estava repleta de cobras, aranhas e escorpiões. Eles decidiram se aproximar da árvore na tentativa de conversar com aquelas mulheres. A mais jovem parecia querer falar com eles, mas algo a impedia. Após várias tentativas de chamar a atenção delas, desistiram e retornaram para dentro de casa. Na manhã seguinte, ao olharem pela janela novamente, avistaram uma gigantesca aranha saltando da árvore. Determinados, pegaram suas armas, meu pai uma espingarda calibre 12 e seu amigo uma pá, e correram em direção ao quintal do vizinho para matá-la. Ao se aproximarem, a aranha parou de se mover e,
para a surpresa deles, se transformou em uma pedra com pernas feitas de galhos. O vizinho os advertiu a saírem de seu quintal, e assim o fizeram. Meu pai compartilhou essa história comigo e minha irmã, despertando nossa curiosidade para visitar o local onde tudo aconteceu. Após uma viagem à costa do Oregon, finalmente tivemos a chance de ir à Estacada, Oregon. Ao passarmos pela casa novamente, notamos que a árvore havia desaparecido, não restando nem mesmo um toco ou vestígios de terra. Após esse incidente, por algum tempo, senti como se estivesse sendo observado constantemente. É uma história incrível, mas meu pai jura que tudo é verdadeiro.